O que nós vamos ver hoje, essa série de mensagens, o que os casais felizes sabem, ela foi inspirada numa série de uma igreja americana chamada North Point Community Church. E justamente essa série, nessa igreja, tinha esse nome. E justamente eu, estudando um pouco temas para nós, eu ouvi essa série de mensagens deles e eu fui muito impactado. Então a gente vai pegar muitos desses princípios para dividir aqui com vocês, tá bom? Eu só queria fazer essa menção, porque isso é realmente bom e também justo, né? Mas vamos lá. Vocês sabem que hoje de manhã a gente foi para Palmitos. A gente tinha que fazer o culto lá de manhã, o pastor que estava lá não podia, né? Então, de manhã, cedinho, acordamos 6 horas, 7 horas, a gente estava na estrada para fazer o culto lá. Tava friozinho, né? Tiramos as crianças da cama e fomos indo. Indo aqui, a gente ainda estava dentro de Chapecó, a Susan olhou para mim e disse, tem um barulho estranho no carro. Ouve só. E daí estavam os dois assim, com o ouvido meio colado no painel, assim, tentando ouvir e tal, e especialmente quando vai nos paralelepípedos, dá uma trepidada. Opa, ouvi. É verdade. Mas a gente olhou um para o outro e disse, tá tudo bem, né? Não deve ser nada, deve ser a proteção do motor que deve estar solto, que lá vive soltando, tá tranquilo, dá para ir para Palmitos, voltar para Chapecó, tranquilo. E de fato deu. Mas o que eu quero dizer para vocês é que muitas vezes, se a gente não cuida muito, a gente vai ouvindo esses barulhos no carro. E a gente só vai ver o que é quando? Quando quebra. Quando a gente está na estrada. Não é verdade? É um barulhinho, não deve ser nada. Já aconteceu isso com você? E às vezes a gente trata relacionamentos da mesma forma. Tem aqui um barulhinho, tem aqui um probleminha. Não dá bola, isso não deve ser nada. E a gente muitas vezes para conversar sobre relacionamentos, a gente para conversar sobre casamento, quando a coisa já está numa grande quebra, ou numa grande crise. Percebe? E aí a gente vê, por exemplo, no carro, quantas vezes, não é muito mais simples, quando a gente ouve um barulhinho, a gente já vê o que é. É muito mais simples, muito provavelmente a gente vai ter menos gasto, muito transtorno, fica muito mais fácil de resolver. E no casamento também é assim. A gente precisa, como o Felipe falou no início, falou muito bem na saudação, a gente precisa ir cuidando sempre, fazendo ali a nossa administração, né? Fazendo ali a nossa revisão, periodicamente. E essa série de mensagens, talvez para você ela seja um socorro numa crise, mas quem sabe não, quem sabe seja uma revisão. Um momento para você parar e ver, e dar uma olhadinha no que pode ser melhor. Combinado? Mas aí, nós vamos pensando aqui, algo que eu acho muito interessante, é que a gente tem aqui, uma caixa. Estão vendo essa caixa? Não sei se todo mundo consegue ver, essa caixa, ela está escrito esperanças, sonhos e desejos. Tá bom? E assim, não sei se você parou um dia para pensar, mas eu vou dizer uma coisa para você. Você tem uma caixa igual essa no seu coração. Todos nós temos dentro de nós certos sonhos. Todos temos. Todos nós temos dentro de nós certos desejos. Todos nós temos dentro de nós certas esperanças. E a gente tem essa caixa e carrega ela para onde nós vamos, e nós temos ela, por exemplo, também no nosso casamento. Então, por exemplo, de repente na sua caixa de sonhos, esperanças e desejos, tem uma casa. Um lugar que você sonha em morar, de repente você sonha em ter uma casa grande, com um pátio grande, para ter um cachorro grande, ou você de repente é uma pessoa mais sofrida na vida, já tinha que limpar a sua casa desde cedo, você pensa, não, eu quero ter uma casa pequena, que dá muito menos trabalho, não sei, mas você tem provavelmente um sonho com relação ao lugar de morar, não só em relação ao lugar de morar, mas você também provavelmente tem um sonho, desejo, uma expectativa sobre o carro que você quer ter. E às vezes você tem um sonho assim de ter um carro esporte, bonitão, e aí depois você vai ter filhos, você vê que esses carros não cabem nada, aí você precisa trocar por um carro mais espaçoso e bem menos legal, né? E faz parte, é isso, é a vida. De repente, você sonha também em ter filhos. Quem sabe você é daqueles que veio de um ambiente familiar onde você era filho único.
E aí você diz, não, mas eu quando for pai, quando tiver minha família, né? Eu não vou querer ter um só, porque um só é muito solitário, vou querer ter dois, né? E aí você talvez tenha o sonho de ter um, ou de ter dois, de ter um casal, eu acho que é o sonho de muita gente, né? Aí se tem 2 meninos, o seu sonho é talvez tentar a menina, se veio 2 meninas, seu sonho é tentar um menino, e assim a gente vai indo. Tem gente que tem o sonho de ter 4, 5 filhos, a gente tem um casal de amigos que tem 5 filhos, é uma loucura quando a gente vê eles assim, é uma doideira. Talvez você tenha uma expectativa de também ter um pet, né? Nos dias de hoje. A gente sempre tem a expectativa de ter um pet. Quem sabe, os homens aqui tinham a expectativa de ter talvez um pitbull, um rottweiler. Mas daí a gente casa e a gente está com um cachorrinho que nem esse. Né? Tem um negócio na internet que diz assim, ó, se você vê um homem andando com um poodle ou um maltês na rua, saiba uma coisa. Ele é casado, ele é casado. Não tem jeito, né? Mas enfim, é isso, né? Às vezes que cabe no apartamento, falo por experiência própria, né? Bom, talvez você também tenha outros sonhos, como por exemplo, viajar, né? Conhecer alguns lugares do mundo, e viajar aí talvez com a sua família, com o seu cônjuge. Você de repente tem também algumas expectativas, né? Alguns desejos com relação ao calendário, mais ou menos assim, quais feriados, hoje era feriadão, né? Quais feriados a gente passa na sua mãe, quais feriados eu passo na minha mãe, qual feriado a gente fica sozinho, né? Porque também é bom, e a gente tem esses desejos, né? Ou às vezes a gente também vai ter alguns desejos, por exemplo, às vezes, né? Os homens podem ter algum desejo com relação à roupa que a esposa vai dormir, né? Com o pijama que ela usa. E nem sempre a realidade é a expectativa, né? Mas enfim, a gente tem os nossos sonhos, né? E vai indo, assim, obrigado Susan por me autorizar, né? A gente talvez tenha a expectativa também com relação a como a gente vai lidar com a espiritualidade. Eu acho que sim, você percebe uma coisa, querendo ou não querendo, a gente tem essa caixa de sonhos, de esperanças, de desejos. E você traz ela para o seu casamento. E você traz ela. E como é que a gente forma essa caixa? A gente forma essa caixa por aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos. De repente você veio numa palestra sobre casamento e você viu algo que fez sentido, ou viu um vídeo na internet, ou ouviu alguém que falou algo que para você fez muito sentido. Você diz, não, quando chegar a minha vez eu quero assim. Né? Ou de repente você conhece um casal que é uma referência para você, como o Felipe falou na saudação, e você diz, poxa, quando chegar a minha vez eu quero ser assim. E isso vai construindo a nossa caixa. Mas não só aquilo que a gente vê e ouve. Muitas vezes, eu até acho que mais fortemente, aquilo que nós vivenciamos. Porque todos nós aqui tivemos uma experiência de família antes de entrar num casamento. No nosso lar, com os nossos pais. A gente foi filho antes de ser pai. Né? E aí, muitas vezes, talvez você estava vivendo ali dentro da sua família, observando o casamento dos seus pais, e talvez teve alguns momentos que você pensou, quando chegar a minha vez eu quero fazer assim. Porque você via no seu casamento, no casamento dos seus pais, que dava certo. Então, para você se formou a ideia de que esse é o jeito certo. Esse é o jeito certo. Ou o contrário. De repente você vivenciou algo que você olha e diz assim, eu não vou fazer isso. Quando chegar a minha vez, vai ser diferente. Quando chegar a minha vez, eu vou fazer. Essa parte aqui eu não vou fazer. Isso é um pouco perigoso, né? Porque muitas vezes quando a gente diz, não, eu nunca vou fazer isso, quando a gente vê, a gente está fazendo igual, tem que tomar cuidado. Mas a gente vai formando essa caixa. Pegamos essa ideia? Estamos tranquilos com isso? Todo mundo entendeu que tem uma caixa dessa, mesmo que não sabia, mas tem? Agora, olha só. Quando você chega no casamento, você vem carregando essa caixa, você entrega para o outro. Né? Você entrega para o outro. Só que você que está entregando a caixa, figuradamente, você está enxergando esperanças, sonhos e desejos. Mas o outro que está recebendo, ele está lendo o quê? Expectativas. Você percebe? Você vem com um caminhão de sonhos e esperanças. E o outro que está vendo isso, ele está percebendo tudo aquilo que você espera desse casamento e espera dele. E expectativa tem uma certa diferença. Ela traz certa pressão. Ela traz certa pressão. Olha só o que tudo a minha esposa, meu marido, o meu namorado, minha noiva esperam de mim. E a gente começa até a se sentir um pouco pressionado por isso. Mas isso acaba nos levando para um cenário mais ou menos assim.
O que é interessante da natureza humana é que a gente é naturalmente mais voltado para nós mesmos do que para os outros. De forma geral. E você vê, por exemplo, no casamento, quando uma pessoa casa, é muito difícil uma pessoa dizer assim, eu quero casar para fazer outra pessoa feliz. Normalmente a gente pensa, lá no fundo, eu vou casar para ser feliz. Você já reparou isso? Então, quando a gente entra numa relação a dois, com as nossas caixas, o que acaba acontecendo é que a gente olha muito mais a minha caixa do que a caixa do outro. Eu estou de olho aonde? Eu estou de olho na caixa da Susan? Não, a minha tendência natural é olhar a minha caixa, os meus sonhos, os meus desejos. E aí o que acaba acontecendo é que diante dessas expectativas que a gente acaba construindo, a gente acaba muitas vezes criando dentro de um casamento um ambiente de negociação, do tipo assim, ó, último feriadão, nós fomos na sua mãe, então essa é a vez da minha. Ou a gente começa a criar um ambiente de negociação do tipo, não, você já saiu 2 vezes para jogar futebol com seus amigos, você já saiu 2 vezes para jantar com seus amigos essa semana, agora você fica em casa, vamos fazer um pouco o que eu quero. A gente vai criando esse ambiente de negociação. Não, peraí, você já escolheu o carro, deixa eu escolher a casa. Não, peraí, a gente já fez aquilo que você queria, a gente fez as férias onde você queria, agora vamos fazer o nosso. E a gente vai criando um certo ambiente de negociação. Muitas vezes até de certa competição para ver quem consegue mais. Um certo ambiente assim de cobrança. E eu vou dizer muito para vocês, eu vejo isso muito nos casamentos. Muito, essa negociação. Olha, minha caixa está esquecida. A gente já fez 2, 3 coisas da tua e a minha. E o que eu quero? E aí o que acaba acontecendo? Essa negociação e essa competição nos leva muitas vezes para um sentimento de dívida. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Ninguém dá nada para ninguém se você está devendo para essa pessoa. Deixa eu explicar isso um pouquinho melhor. Vamos só imaginar aqui comigo. Imagina que de repente eu estou devendo R$200 para o Jonas. Imagina, eu não estou, mas assim, enfim. Imagina que eu estou devendo R$200 para o Jonas. E aí eu chego aqui, o Jonas chegou no culto e eu digo para ele, Jonas, que legal, cara, eu lembrei de ti. Cara, como tu é um meu amigão, eu lembrei de uma coisa muito especial, lembrei de ti. E eu trouxe aqui para ti um envelope, para você comprar o que você quiser para você. E aí o Jonas abre e tem R$150. Ele vai ficar agradecido pelo presente? Ele vai ver isso como um presente? Ele vai dizer, está faltando 50. Não é verdade? Está faltando 50. Para a gente começar a falar em presente, porque até então é dívida, certo? Então imagina, agora você está dentro de um casamento onde você tem a sensação de que o outro está em dívida, porque você já fez um monte de coisa para ele, não fez tanta coisa assim para você. Então, quando essa pessoa, quando o seu cônjuge finalmente talvez faz alguma coisa para você, legal, faz alguma coisa da sua caixa, muitas vezes a gente olha como, não fez mais do que obrigação, né? Estava me devendo mesmo, estava na hora mesmo de se tocar e fazer alguma coisa, né? E aí, sabe o que acontece? Algo muito simples, o amor começa a se apagar. Porque onde não tem gratidão, onde não tem alegria, sutilmente o amor vai se apagando. Vai se apagando. E aquilo que o outro faz de bem, às vezes justamente para mostrar o seu carinho, o seu amor, a sua atenção para nós, a gente já nem valoriza mais tanto. Conseguem perceber essa ideia? Então assim, o amor, aí ele vai aos poucos se apagando. E isso vale para o casamento, mas vale para os outros relacionamentos também. 17 anos pastor. Completou em fevereiro. 17 anos pastor. E, sendo muito sincero, eu vejo esse cenário acontecendo tantas vezes no coração das pessoas. Tantas vezes. Quantos casais que estão ali, vivendo como um cabo de guerra, puxando de um lado, puxando para o outro. Olhando para a sua caixa e ficando frustrado. O outro fazendo alguma coisa e não ficando feliz. E o amor, sabe quando tu vê um casal, o que mais acontece nos casos de divórcio é você perguntar para uma pessoa assim, viu, o que aconteceu? Por que vocês chegaram a esse ponto, essa uma crise tão forte? A maioria das vezes a pessoa nem sabe, porque foi algo que foi apagando aos poucos, muitas vezes numa situação como essa.
Mas agora a pergunta, e aí sim, aqui que a gente chega no assunto de verdade, é: o que a gente pode fazer, Jorge? O que a gente faz numa situação dessas? O que a gente consegue fazer? Qual é a resposta que a Bíblia nos dá? E aí a gente traz um negócio que é muito especial. Na última noite que Jesus passa com os seus discípulos, a última noite, foi uma noite bem bagunçada. Foi uma noite onde Jesus falou que Judas iria o trair, foi aquela noite em que ele falou que Pedro iria negar, foi aquela noite onde ele lavou os pés dos discípulos, a noite da última ceia. Foi uma noite bem tumultuada. Mas nessa última noite, Jesus trouxe uma lição para eles. Ele disse em João 13:34 o seguinte: por isso agora lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Olha só. Quando ele fala assim, ó, eu vou dar um novo mandamento para vocês, quero que você entenda. Naquela época, a pessoa falar isso era um insulto. Porque quem tinha dado os mandamentos era Moisés. E ninguém poderia acrescentar outro mandamento. Isso era o suficiente para um judeu daquela época levantar e sair da sala. É a mesma coisa se hoje um pastor dissesse assim, olha, eu vou acrescentar alguma coisa para a Bíblia. Oh, que história é essa? Mas Jesus faz isso. Jesus pode. E ele fala assim, ó, um novo mandamento. E aí ele fala, amem uns aos outros. Talvez os discípulos devem ter pensado, esse aí é velho, né? Esse não é novo. Mas a parte nova vem agora. Presta atenção. Essa é a parte importante. Assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Percebe o que as coisas vão acontecendo aqui dentro da Bíblia? É assim, ó, o conhecimento normal das pessoas era amar as pessoas como elas eram amadas, correto? Tratar como elas eram tratadas. Depois vem a tal da regra de ouro que Jesus ensina, que já aprofunda um pouco mais, e diz assim, ó, ame como você gostaria de ser amado. Trate como você gostaria de ser tratado. Mas aqui é muito mais forte. Aqui ele aprofundou muito mais a situação. Aqui Jesus está dizendo o seguinte: ame como eu amei vocês. Perceba como isso aqui é rico. Imagina, por exemplo, Jesus caminhando naquela mesa, naquela reunião dos discípulos, onde ele fala isso. E de repente ele para na frente do Mateus. E ele fala, Mateus, você lembra onde é que eu estava? Onde é que você estava quando eu te chamei? Nessa hora eu acho que Mateus iria olhar para Jesus e dizer assim, lembra, Senhor? Eu estava na coletoria de impostos. Eu era um publicano. Eu coletava impostos para Roma, os nossos opressores, e eu explorava as pessoas financeiramente, cobrando mais do que deveria. Eu era considerado um traidor da minha nação e a vergonha da minha família. Talvez Jesus perguntaria para ele, e o que eu fiz? E Mateus olharia para ele e diria, tu me chamou mesmo assim. Me deu uma honra que eu nunca imaginei que seria possível. O Senhor me chamou para ser seu discípulo e te seguir. E aí imagina agora Jesus dizendo para ele, agora ama com esse amor. Ama com esse amor. Imagina que comigo, de repente, Jesus chegando na frente de Natanael. Não sei se você sabe quem é Natanael. Natanael é um dos discípulos. E ele foi um dos caras que era mais cético, assim, e quando alguém ouviu falar que estava o Messias, ele perguntou, mas de onde é? E aí falaram de Nazaré, e aí ele falou, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Essa é a história. E aí, imagina agora Jesus perguntando para Natanael assim, Natanael, o que você fez quando eu te conheci? Imagina Natanael talvez meio envergonhado, dizendo, Senhor, eu xinguei a sua cidade. Xinguei sua cidade, com isso eu xinguei a sua família, xinguei até o seu time de futebol. E o que eu fiz, Natanael? O Senhor me convidou para ser seu discípulo da mesma forma. Então vai e faz o mesmo. Ama com esse amor. E aí, se você pensa nisso, já é um grande choque, já é um grande negócio. Poxa, amar como Jesus nos amou. Mas agora, você tem que lembrar que um dia depois, Jesus morreu por eles na cruz. E eles viram Jesus sendo crucificado. E aí você imagina a frase que talvez estava na mente dos discípulos. Jesus na cruz e eles ouvindo ali. Amem uns aos outros como eu os amei. Ou seja, coloque os outros em primeiro lugar. Esteja a ponto de se sacrificar pelos outros. E até de dar sua vida se for necessário. Esse é o amor que Cristo nos chamou a exercer.
Mas tá, Jorge, como é que isso chega no casamento? Chega no casamento assim. Anos mais tarde, um homem chamado Paulo, ele era um grande inimigo dos cristãos, era alguém que perseguia os cristãos, matava cristãos, só que num momento ele estava viajando para justamente fazer isso, quando ele encontra Jesus ressurreto. Então ele entende como Jesus estava vivo, que ele estava errado, ele se converte. E se torna um dos grandes líderes, com o passar do tempo, um dos grandes líderes da igreja cristã. E esse Paulo, que se tornou então apóstolo, ele escreveu uma carta que está na nossa Bíblia. Se você quiser acompanhar, você pode inclusive abrir, carta de Efésios capítulo 5, no versículo 22. Só sente, se alguém quiser de repente ler na sua Bíblia, a gente vai acender um pouquinho as luzes do auditório, se você quiser acompanhar. Bom, Efésios 5, 22, o Paulo nada mais, nada menos está fazendo do que transportando esse mandamento que nós vimos para a realidade de um casamento. Então, olha só, ele vai dizer o seguinte: esposas, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Esse é aquele texto bíblico que normalmente os maridos gostam, né? Então, a gente falou tudo, né? Podemos encerrar a pregação, vamos para casa, está tudo certo? Calma, não é bem assim, vamos com calma, né? Então, qual que é a ideia aqui do texto? Pessoal, primeira coisa, seguramente, quando as pessoas daquela época olharam para esse versículo, eles não pensaram, quê? Um absurdo. Não, eles olharam do tipo, quem é que não sabe? Porque era regra social as mulheres se submeterem aos maridos naquela época, era assim. Na época isso não se discutia, as mulheres eram submissas ao seu marido. Então Paulo está criando uma base comum daquele conhecimento que eles já têm. Obrigado, Susan. Então, o que acontece aqui, a novidade no texto é como ao Senhor. Então, sabe o que o Paulo está dizendo? Em outras palavras, deixa eu só desvirar isso aqui. O que Paulo está dizendo, no caso aqui, em primeiro lugar para as esposas, mas a gente já vai chegar nos maridos, em 1 minuto, só aguarda aí. Lembra da caixa do teu marido? Os sonhos, os desejos e as esperanças. Lembra da caixa do teu marido? Pois é. Olha para ela antes da tua. Coloca a caixa dele como prioridade em relação à sua. Só que você não vai fazer isso, aqui o Paulo vai usar na parte final como ao Senhor, você não vai fazer isso porque que a sociedade manda, você não vai fazer isso porque é a regra social e porque você é obrigado a fazer, porque afinal de contas é o que se espera de uma esposa, naquela época, tá? Naquela época. Você vai fazer isso porque Jesus fez por ti. Porque Jesus também colocou a tua caixa em primeiro lugar. Porque Jesus não pensou em primeiro lugar nele. Você vai olhar a primeira caixa do teu marido, porque esse Jesus te amou e se entregou por você. Percebe? Essa é a ideia do Paulo. Ele só está pegando aquele novo mandamento, aquele de amar uns aos outros como Cristo nos amou, e está trazendo para o casamento. Mas, aí vem o ponto. Se você for pegar esse texto no original grego, olha só que interessante. O original grego desse texto, o Novo Testamento foi escrito em grego. Ele está assim, esposas aos seus maridos como ao Senhor. O original grego está assim, não tem verbo. E é um traço muito comum da língua grega. Quando não tem verbo, significa que tem que usar o verbo da frase anterior. E nunca ler essas frases separadamente, elas são um conjunto. Então a gente não pode ler Efésios 5, 22 sem o 5, 21, que diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Ou seja, a submissão é algo mútuo num casamento. Ou seja, Paulo não está chamando apenas as esposas para deixarem a caixa dos seus maridos em primeiro lugar. Ele está chamando os maridos para deixarem a caixa de sonhos, desejos e esperanças da sua esposa em primeiro lugar. Paulo está dizendo, lembra do mandamento novo lá de Jesus, de amar uns aos outros como Cristo amou a vocês? Isso num contexto de casamento significa você olhar para os sonhos, não em primeiro lugar teus, mas do teu cônjuge. E você pensar, o que você pode realizar disso? Como você pode vir ao encontro dele? Essa é a ideia. Tanto é que olha só como Paulo fala no versículo 25.
E o versículo 22, como eu comentei, quando ele fala para as esposas se submeterem, isso para eles era algo normal da sociedade. Isso aqui é disruptivo. Isso aqui é novidade. Isso aqui fez a cabeça dos caras explodirem. Paulo fala para eles: maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja e ele entregou a vida por ela. Eles viviam numa época em que os maridos não tinham obrigações com as suas esposas, além de colocar comida na mesa. Nessa época era assim. O que o marido precisa fazer? Ele precisa amar? Naquela época a sociedade dizia: não, precisa ser um provedor. Paulo diz: não. Você precisa amar a sua esposa, sim. E mais, como Cristo te amou. Como Cristo te colocou em primeiro lugar. Estando disposto a sacrificar tudo por você. Assim você deve amar a sua esposa. E ele ainda acrescenta no versículo 28. Se você não entendeu, olha só. Da mesma forma os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. E se você não entendeu o que é amar como Cristo amou, então tudo bem, por enquanto dá um passo para trás, ama como você gostaria de ser amado. Mas lembra que o objetivo é esse, é amar como Cristo amou. Então, gente, basicamente, como é que eu pratico isso no meu casamento? Deixa eu dar uma forma bem simples. Pensa um pouquinho. O que é a vida para você? O que é a vida para você? Trabalho, sucesso, futebol, lazer, pescaria. O que é a vida para você? Pensou? Coloque ela antes disso. O que é a vida para você? Coloque ele antes disso. Esse é o ponto. Para de olhar um pouco a tua caixa. Esquece um pouco a tua caixa. E olha para dela. Olha para dele. Bom, no casamento cristão, a gente vê uma característica. Um casamento cristão saudável é um casamento onde a gente vive numa competição. Mas não é uma competição para ver quem ganha. É uma competição de submissão. É uma competição para ver quem ama mais. É uma competição para ver quem serve mais. É uma competição para ver quem se entrega mais. E eu vou ser muito sincero com vocês. Os casamentos saudáveis que eu tenho visto são assim. Sem negociação. Sem tomar lá da cá. Sem eu faço isso, mas daí eu espero aquilo. Os casamentos saudáveis que eu tenho visto são casamentos onde as pessoas simplesmente decidem amar e servir o outro. Bom, pessoas menos egocêntricas são as mais felizes. E relacionamentos menos egocêntricos são os mais ricos. É uma grande verdade da vida. Mas aí a gente de repente tem uma objeção, né? Tipo assim, Jorge, mas se eu deixar minha caixa de lado e começar a focar na dele, não sei se vai dar certo. Já ouviu aquele ditado assim? Dá a mão, depois estão querendo o braço. Né? E a gente fica com medo, eu vou deixar ele muito mimado, eu vou deixar ela muito mimada. Mas, gente, eu entendo esse medo, e eu sei que em alguns casos ele é fundamentado, eu sei que traz essa segurança, mas eu quero comentar uma coisa com vocês. Às vezes a gente está como que segurando uma corda, vivendo num cabo de guerra. Um puxa do lado, outro puxa do outro. Agora é aqui, agora é ali. E com a mais sincera tranquilidade, eu queria dizer para vocês, não existe esperança enquanto a gente não largar a corda. Enquanto a gente não largar essa corda. E o que Paulo fala aqui é justamente o que nos fortalece. A gente está indo para o finalzinho, tá? Quando ele fala, submetam-se uns aos outros, né? Olha, coloque o outro antes disso. Mas ele fala, por temor a Cristo. Sabe o que ele está querendo dizer? Ei, às vezes você vai olhar para o seu marido, para a sua esposa, e você vai dizer assim,
Ah, ele não merece. Ah, ela não merece. Você vai olhar para ele e você vai dizer assim, eu não sei o que vai dar isso. Mas aqui Paulo está dizendo, faça isso por temor a Cristo. Faça isso por lembrar o que Jesus fez por ti. Faça isso por gratidão àquilo que Jesus fez por ti. Lembra que eu comentei com vocês que não existe uma relação de amor onde existe sentimento de dívida? Lembra que eu comentei isso no começo? Jesus veio para construir um relacionamento baseado no amor conosco. E sabe qual é a primeira coisa que ele faz? Zerar a nossa dívida. E como é que ele zera a nossa dívida? Morrendo na cruz por nós. O preço que ele pagou para construir uma relação baseada no amor conosco foi o mais alto possível. E aí, Paulo está dizendo, por amor a ele, aprenda a amar. Bom, casais felizes colocam o outro em primeiro lugar, indo primeiro em um esforço de ser o último. E eu vou ser bem assim, transparente com vocês, na maioria das vezes, quando eu vejo casais tomando essa decisão, e eu falo por nós também, o que acontece não é o outro se aproveitando, o que acontece é o outro se sentindo amado, e largando a corda também. E aí a gente começa a entrar num ciclo de amor, num casamento, onde está um servindo ao outro, e a gente nem mais se pergunta por quê. A gente simplesmente serve, cuida, ampara e ama. E é isso que a Bíblia nos desafia. Pensa um pouquinho, expectativas, negociação e conflitos, isso está presente no teu relacionamento, por que não fazer diferente? Pensa um pouquinho nisso. Segundo, entenda melhor o que está na caixa do outro. Você já parou para se perguntar o que está na caixa do outro? De que lar que ele veio? Como é que ele formou essa caixa? Que expectativas que o outro também tem? Que sonhos que o outro também tem? Eu queria convidar vocês a tomarem uma decisão de soltar a corda e pôr o outro em primeiro lugar. Que comece por você, como a gente cantou na primeira canção. Que você possa deixar a sua caixa um pouquinho de lado, desfocar um pouco dela e começar a olhar para o que tem na caixa do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus amigos. Um exercício bem prático para você que é casado. Chegue em casa hoje, máximo amanhã, e seja muito e pergunte para o outro: o que tem na sua caixa? Mas tem uma regra. Depois que você falar isso, perguntar o que tem na sua caixa, pare de falar, porque muito comumente a gente começa a se justificar, a gente já começa a discutir, a gente já começa a achar argumento, porque do meu jeito é melhor, e aí vai, aí foi. Não, pergunte o que tem na sua caixa e ouça. Se você é esposa, perguntar para o seu marido o que tem na sua caixa, a grande chance é que ele olhe para você e diga: nada. Os homens estão meio assim, né? Não. Acho que não tem nada. Tem um pouco de paciência. Ele tem sim. Só que talvez ele está descobrindo agora que ele tem uma caixa. Deixa ele pensar um pouquinho, processar isso, né? Mas eu queria te convidar pelo amor que você recebe de Jesus, deixar um pouco os seus interesses de lado e começar a servir o seu cônjuge. Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade, todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela. Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer a diferença no coração de ainda mais pessoas. Pense nisso. Até a próxima!